70, né? Na Harvard, ele tinha um pulso de comando forte, seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação da palavra. Está falando do... Quem que era o mentor mesmo? Gabriel. Mas Gabriel era não. Então, bom, mas o Hilário é um espírito, como André Luiz, extremamente curioso, né? Assim, são muito curiosos e tudo mais. E eles começam a observar, eles estavam, né, são desencarnados, e eles estavam observando todo o processo da reunião, vendo os encarnados e os desencarnados ali presentes. E aí, o Hilário faz uma pergunta para o Rubio, não é isso? Hein? Do Alves. Do Alves. Pegante. E aqui, eles entraram e estavam até martirizando. Ela está com a dúvida seguinte. É muito comum a gente estudar em alguns livros, e em especial André Luiz, falando que grande parte dos espíritos que às vezes obsidiam as pessoas, eles ficam lá fora, eles não adentram a casa. Ali fala, nesse capítulo, fala que alguns espíritos, inclusive obsidiando as pessoas, que entraram para a reunião. Por que entraram? Eles também precisam de tratamento, precisam de orientação. No capítulo anterior, ele comenta também que alguns espíritos entravam e iam separando esses espíritos dos... Eu não sei se vocês estão lembrados, aqui nessa casa aqui, nós temos aqui, como se fosse arquibancadas, só para a gente entender. Nós temos uma série de arquibancadas daqui para lá, uma série de arquibancadas daqui para lá, e uma série ali para aquele canto. Só no fundo aqui que nós não temos arquibancada. Então você tem um monte de espíritos que ficam sentados do lado de lá, do lado de cá. Só que todos esses espíritos são divididos por classes. Então você tem aquelas classes de espíritos que eles estão numa posição mais penosa e que eles poderiam atrapalhar os trabalhos. Então o que acontece com esses espíritos? Eles são bloqueados energeticamente. Eles deixam de ouvir? Não. Só que eles estão numa posição de animalidade tamanha. Eles escutam tudo que está acontecendo, mas eles não conseguem sair do espaço. Existe um outro detalhe também, que eu não sei se vocês observaram, é muito comum nas orientações espirituais, às vezes a espiritualidade diz assim, quando a pessoa mora fora, tomar passe em casa espírita bem dirigida. Raramente sai uma orientação quando alguém mora fora para tomar. Por quê? Porque tem casa espírita também mal dirigida. A gente sabe disso. Uma casa espírita que ela não está para servir ao Cristo, mas servir apenas aos seus participantes, ela não está servindo, ela não é uma casa bem dirigida. Por quê? O que Jesus diz? Ir de pregar. O que é pregar? É falar? Não. É viver. Não adianta nada eu ler um milhão de livros, mas eu não colocar em prática o que eu estou aprendendo. Então, nas casas bem dirigidas, a espiritualidade faz essa seleção. Não tem problema nenhum um obsidiado entrar. Só que esse obsidiado, quando ele entra, esse obsessor, ele não vai ficar junto com... ele vai ser neutralizado se eles verem que existe a possibilidade de ele atrapalhar os trabalhos. Mas ele também está sendo auxiliado?
no caso, o obsessor, Sim. ele vai sendo auxiliado, É claro. não é? Eu não sei se vocês... Vamos voltar lá no capítulo anterior. Lá no capítulo anterior, ele inclusive cita a nossa Franzina, o que ele fala? Dos policiais. Os policiais faziam a seleção e não deixavam. Está lá, não está aqui no livro. A gente pode compilar as fotos. Sim. Até porque, imagina, nossa, a gente está comprando o obsessor o tempo inteiro. Ah, você falou Não do entra Alexandre. ninguém na casa. É hora que abre as portas, os Sim. filhos vão entrando, A gente oscila. eles vão tirando os obsessores. Sim. Ou seja, os obsessores estão ficando. Além do mais, a gente precisa lembrar de autoridade. Bagunçar, exatamente. Só aprendi lá. Existe uma palavra autoridade. O que é autoridade, gente? Autoridade é uma conquista. Uma casa, eu falei que uma casa espírita, quando ela atinge 21 anos, ela passa a ter uma certa autoridade. E essa autoridade é investidura. Quem que concede essa autoridade? É um superior. Mediunidade é a mesma coisa. Antes de vocês chegarem, a gente estava falando sobre isso. Sobre a nossa responsabilidade, porque a grande maioria, por exemplo, dos médiuns, eles passam uma vida inteira sem eles despertarem seus valores, porque eles ficam esperando que a espiritualidade, o mentor espiritual faça aquilo. E não tem como. O mentor não faz milagre. Então o trabalho é nosso. Deu para entender? Até porque eu imagino assim, uma casa espírita que não entrasse nenhum obsessor, tinha que ser assim, todo mundo muito elevado, coisa que a gente não é. Não. Né? Então a gente, até como a gente está em sintonia o tempo todo, a gente oscila o tempo inteiro, eu acredito que a gente também tem essas companhias, até mesmo quando a gente vai ser auxiliado, quando a gente vem para essa casa, tem pessoas que a gente está trazendo também para serem auxiliadas aqui. Né? Eles não deixam é que baguncem a reunião. Né? Seria... Agora nós precisamos entender o que é obsessor. Porque existe uma ideia de que todos os espíritos que nos acompanham são obsessores. Não. No movimento, porque senão nós vamos cair aquele mesmo vício religioso. Tudo que está além de mim, fora do meu campo de visão, é demônio. Tudo que acontece de errado é o demônio que provocou. E o espírito é o quê? São os irmãozinhos. A gente precisa entender o seguinte: os espíritos, nem sempre todos eles são obsessores, não. Os obsessores mesmo, olha que interessante. Primeiro, nós reencarnamos. Primeiro fato, nós esquecemos o passado. A gente esqueceu o passado. Isso chama misericórdia. Segundo, se você esqueceu o seu passado e você está vivendo um corpo novo, os espíritos mais materializados ou mais animalizados, eles só vão te reconhecer pelo corpo. Eles estão animalizados. Eles não vão te reconhecer espiritualmente falando, perispiritualmente falando. Não. Então a gente precisa de cair na real sobre essa questão de obsessor. Obsessão são casos mais complexos, ele existe, né? Mas a grande maioria dos espíritos que convivem conosco não são obsessores. Até porque muitos desses espíritos, inclusive, que moram nas nossas casas, duplamente falando, esses espíritos, inclusive, auxiliam, às vezes, até no nosso progresso. Eles não precisam da casa para eles morar. Agora, se eu vivo corretamente, eu estou ensinando para esses espíritos a ter uma vida correta. Se eu faço o inverso, o que eu estou fazendo? Não é o exemplo que arrasta? As palavras constroem, mas o exemplo arrasta. Então, olha que interessante. O próprio Ezequiel, ele costuma dizer o seguinte: pelos bilhões de espíritos que existem aqui na Terra, não existem colônias para receber todos eles vão ficar, a grande maioria fica onde? Aqui na Terra. Em média, cada um de nós tem no mínimo, para cada um de nós, no mínimo, três companheiros que nos acompanham
no dia a dia. Agora, eu posso auxiliar esses espíritos na evolução? Eu devo. Então, olha a nossa responsabilidade. Em especial a nossa de espírita. Espiritismo, conforme a gente, inclusive esse capítulo está falando isso, o Espiritismo é uma promessa de Jesus. É o Consolador. Que ele iria falar aquilo que Jesus não pôde falar há 1.800 anos atrás. Por quê? Porque os homens não estavam preparados. É isso? Mas para a gente não perder aqui, Geraldo, tudo bem? Qual foi a pergunta que o Hilário faz aqui para o alto? Não sei se é essa coisa que eu estou me lembrando, a questão quando a pessoa pede auxílio, quando pede auxílio, por exemplo, através da mediunidade, né? Aí alguém pede auxílio. Aí, por que então que não dá solução para o problema da pessoa que está roubando essa... Por que ele fez esse pé? Porque ele fez eu não sei, mas devia estar acontecendo alguma coisa que eu estava vendo que não estava dando uma resposta para alguém que estava ali na reunião. Quem que lembrou assim? Então, assim, né, que estava Fazendo o que lá no centro? Fazendo da facilidade, faz também discografias, E aí? respondendo a cartas, né? Tinha uma senhora lá que estava desesperada, né, querendo que o filho que tinha suicidado. Sim. Não, nessa parte aí deixa. É só anterior. Porque tantos pensamentos. Então é o seguinte, Hilário faz a pergunta porque ele estava assistindo da mesa próxima, correto? Por isso que ele faz essa pergunta. Ou seja, por que não dá solução para tudo? É isso que você falou? Qual que é a razão? Gente, às vezes a gente não para perceber. Quando os espíritos manifestam, por exemplo, para nós, espíritos parentes nossos, consanguíneos que desencarnaram e tudo mais, que às vezes ficaram 2, 3, 4 anos no mundo espiritual, um dia manifestam para nós bem diferentes do que eles eram em vida. O que nós fazemos? Aquilo não era fulano, não. Por quê? Porque nós queremos, não é o espírito, nós queremos é o homem com quem nós convivemos na Terra. E normalmente eu escutei, um dia desse eu escutei a espiritualidade, alguém fez um questionamento, e eu escutei o Ezequiel falar assim, alguém, numa conversa, fez um questionamento para ele lá, e ele diz assim, o grande problema do desencarne é que, quando o espírito toma conhecimento das razões que ele estava materializado, ele quer fugir do convívio humano. Quando ele toma conhecimento amplo. Por quê? Porque ele sabe o prejuízo que é se ele manter ele na Terra. Então ele tem que sair daqui, ir para uma colônia a qual ele está ligado, para ele se preparar e ter condições de poder voltar. Vamos lembrar de André Luiz? Primeiro ficou nas zonas purgatoriais 8 anos. Depois, o que acontece? Quando ele chega em nosso lar, ele queria ser médico. E sobrou para ele faxina. Não é isso? O que sobrou foi a faxina. Segundo, ele começa a ver que tinha pessoas lá que tinham 2 mulheres. Ou, às vezes, uma mulher que tinha 2 maridos. Ah, que interessante. E ele para e fala assim, peraí, mas isso tem que estar errado. Né? O Tobias tinha 2 esposas. Olha o conceito humano. Né? E aí, quando ele questiona, ele fica doido. Ele questiona a companheira Laura, o que ela fala para o senhor, meu irmão? Desliga dos conceitos e dos vícios humanos. Não é que ele tem 2 mulheres.
Uma é a companheira, a outra está auxiliando. Ela é reconhecida como, às vezes, até tratada como filha. Olha que interessante. Então, assim, nós queremos levar os conceitos humanos para o mundo espiritual. E a gente precisa de quebrar isso. Então, razão por que as pessoas, nossos entes queridos, desencarnaram, gente, deixai seus mortos, enterrar seus mortos. Ou seja, não vamos ficar trazendo o espírito, obrigando ele a voltar para o vivos, não, senão nós estamos atrapalhando ele. A prova disso é o que a Geralda ia citar aqui do suicídio do jovem, não é isso? Mas isso aqui nós vamos deixar para outro momento. Mas existe um detalhe interessante aí, dessa passagem, que depois que ele explica lá para o Hilário, né, os fatos, tem uma fala que eu queria que alguém lesse para mim. Aprenda. Baseada na pergunta que foi feita, e depois ele vem dando uma sequência nisso. Só que eu queria que você lesse. Daí para frente. Olha a pegadinha. Vai, vou te dar uma dica. Vai lá, não te esqueça. Dispara. Explica para nós aí. Está chovendo a possibilidade de. Então você concorda com a passagem que Jesus diz assim: enganeis amigos? Eu acabei de citar muitos espíritos que são chamados de mentores, e que quando ele atinge essa condição, ele pode ser um parente seu do passado, ele pode ser um amigo seu do passado, mas ele tem uma autoridade, olha que legal, ele tem uma investidura de autoridade para ele ser seu mentor. Então ele está numa posição, não que ele seja superior a você, mas naquele momento ele está numa condição especial. Então vamos pegar aqui, se a gente pegar, se você pegar a Flávia, que é o próprio Chico Xavier, então você vai ver que Flávia foi curada por Jesus, da lepra. Olha que legal, Públio Emmanuel vem para auxiliar a própria filha no trabalho de Jesus. Gente, é muito legal. Então, agora quem que é mais superior? É Emmanuel ou é Flávio? Você já imaginou você parar para pensar e falar assim, eu fui curado por Jesus? Vamos deixar claro aqui, gente, que Jesus não curou ninguém. Jesus, ele era agente da cura.
como todos nós somos. Mas ele tinha uma visão ampla sobre a capacidade de fé de cada pessoa. Então, quando ele via que a pessoa tinha uma fé mais trabalhada, ele via que ele poderia dar uma mãozinha. Não é isso? Então, ele dava uma mãozinha e a pessoa tinha uma recuperação rápida. Ou seja, ele conhecia, até porque ele é que é um dos idealizadores desses corpos que nós usamos, então ele conhecia profundamente, por isso que ele é chamado médico dos médicos. Então ele sabia que bastava ele dar uma condição para uma célula e que aquela célula ela desenvolveria, ele ia escolher a célula certa e ela ia recuperar aquele órgão. Então, para os religiosos, aquilo seria um milagre, que para nós estudiosos a gente sabe que não é. É isso? Então, a questão está toda aí. Então, quem quer mais? Quem está numa posição de maior superioridade? Emmanuel ou Chico? Olha que legal. Emmanuel voltou, Chico foi para o mundo espiritual. E assim sucessivamente. Então, razão por quê, Brenda? O que ele está colocando aqui para nós é que, da mesma forma que os espíritos estão trabalhando a nosso favor, e muito mais do que nós imaginamos, e se não fosse a presença dos espíritos superiores ou trabalhadores em nossas vidas, a nossa vida na Terra seria um caos. Um caos. Então, esses espíritos estão fazendo o quê? Criando para eles crédito. Muita gente não gosta de usar o termo crédito aqui, né? Porque acha que é bobagem, mas isso é fato real. Eu não sei se vocês estão lembrados, também nosso lar. Quando eles vão me explicar para o André Luiz sobre a questão do bônus, ele diz o seguinte: o bônus aqui tem um valor que é dado pela governadoria, mas o trabalho, quem estende o valor do bônus é Jesus. Ou seja, a forma em que se exerceu o trabalho, quem vai colocar o bônus, a complementação do bônus horas no plano espiritual é Jesus. E não é a governadoria. Isso está lá no livro. Só não viu o que ele fez. Então nós vamos parar por aqui.